O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse os que estavam ali presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 100.000 moedas. Esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha presença. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
José e Maria, busquemos a paz em nossas famílias. Vamos repetir? Com José e Maria, busquemos a paz em nossas famílias. Paz. Uma palavra de apenas uma sílaba, 3 letras, mas de profundo significado. Juntando as iniciais de cada uma destas letras, P, A e Z, formamos o anagrama paz. P, de pai, de perdão, de pão. E aí a gente lembra de José. José que é o pai adotivo de Jesus. Pai que trazia o pão de cada dia na sua profissão de operário. A virtude com a qual ele é designada no Evangelho é de homem justo. E se é de homem justo, é aquele que também não vai guardar ofensas no seu coração, vai perdoar, e certamente perdoou quem o ofendeu, quem perseguiu o filho, quem queria julgar Maria por estar grávida sem a sua colaboração, porque o que acontecia com Maria era obra do Espírito Santo. Que nossas famílias, então, cultivem para ter sempre a paz, o perdão. Cultivem também os exemplos, aí os esposos e pais de José, a justiça. Busquem o pão também com dignidade. E se às vezes os filhos ofendem, ou mesmo a esposa, ou lá no trabalho, você que é pai que está aqui, você que é pai que está em casa, situações também de angústias que possam conduzi-lo a situações até desesperadoras. Lembre-se de José. E perceba como José enfrentava as dificuldades e como que Deus se revelava a ele em sonhos. O silêncio de José. José, ele pregava o evangelho sem palavras. Francisco de Assis iria dizer muito tempo depois que a nossa vida seja um evangelho vivo e, se possível, sem palavras, só com atitudes. A outra letra que forma a palavra paz, A de amor, o amor de mãe, o amor de Maria, o amor que é carregado também de alegria, de júbilo. Alegra-te, Maria, pois ela é cheia de graça e vai conceber, como concebeu o Filho de Deus, por obra do Espírito Santo. Cultivando ou buscando a paz em nossas famílias, miremos então para o exemplo de Maria. Pleno amor, amor, doação total, doação de si, total entrega. E aqui nessa paróquia, no bairro Profeta, e adjacências, comunidades vizinhas que pertencem à paróquia, a mãe da igreja. A igreja que somos todos nós. Uma igreja que é formada de homens, mulheres, crianças, padres, freiras, pessoas consagradas, seres humanos pecadores. Muitas vezes essa igreja que fica dividida, às vezes lideranças que pregam a divisão, o negacionismo, criticam o Papa, não gostam de uma igreja profética, libertadora, que partilha, que não fica só no louvor, mas sai também, como o Papa Francisco nos lembra, numa de suas exortações, Evangelium Gaudium, a alegria do Evangelho, uma igreja como se estivesse numa campanha para socorrer os acidentados, os doentes, os enfermos. Então Maria é mãe desta igreja, é mãe das lideranças, é mãe das pessoas que cantam na igreja, que ajudam, que se vestem
de figuras bíblicas e externam também, como hoje há pouco, e aqui está aquela que representa Ana, que também confiou na graça de Deus, e Deus lhe concedeu o filho Samuel, que ficou com ela até aquele momento em que ela então já havia feito a promessa de que não ficaria com ele, iria consagrá-lo a Deus. Então, nossas famílias, hoje, meditando sobre estes exemplos de José e Maria para ter a paz, é cultivar, então, este amor, que enfrenta dificuldades, situações muito dolorosas. A outra letra é a letra Z, que é a última letra do alfabeto grego, ou melhor, do português. No grego é o ômega, mas para ter a última letra precisa da primeira, que é o alfa, é o A. E a quem chamamos, e está no Sírio Pascal, no português, o A e o Z, o alfa e o ômega, é o Filho, é Jesus. Ele é o centro, ele é o Cordeiro, é a luz que vem iluminar a vida, como iluminou a mente de José pelo Espírito Santo, a mente, o coração de Maria para acolhê-lo, para gerá-lo. E aí, como lembra uma música do Padre Zezinho, tudo seria bem melhor se o Natal não fosse apenas um dia, o 25 de dezembro, se os pais pudessem ser parecidos com José, as mães parecidas com Maria, os filhos parecidos com Jesus. E aí, filhos e filhas aqui presentes, o exemplo para todos nós, o Cristo ungido de Deus, que está aqui no nosso meio, ali no sacrário, no sacramento da penitência, da confissão, presente em cada pessoa que está aqui nesta celebração e presente nos pobres, a quem Isabel de Hungria servia. Por isso hoje, na oração primeira do dia, antes da palavra de Deus, depois do glória, fizemos esse pedido especial ao Senhor, para que, imitando esta mulher, que viveu tão pouco tempo aqui na terra, 24 anos apenas. Se pedir para levantar o braço aí, as pessoas que já passaram dos 24 anos, vamos pedir? Quem já passou dos 24 anos aí? Levanta o braço, por favor. Vendo? A maioria já passou dos 24 anos. Isabel, ela morreu com 24 anos. E conta a sua história que desde a sua infância, ela conheceu o seu esposo, o Luís, era de uma família real, lá na Hungria, e eles já eram amigos quando crianças. E ela se casou nova, com 14 anos de idade. 14 anos de idade já era rainha. E é interessante que na celebração ou na solenidade da sua coroação, ela recusou a coroa de ouro. Porque ela falou assim: como que eu vou usar uma coroa de ouro se o rei de todos tem na sua cabeça uma coroa de espinhos? E o seu esposo, o Luís, a mesma coisa. Vou seguir o exemplo da minha esposa. Também, para reinar, para ser rei, não preciso de uma coroa. E tiveram 3 filhos, quase que uma escadinha, com 15, 16, 17 anos, 18, já tinham 3 filhos. Na época havia aquela questão da disputa das terras santas, onde Jesus então morava, e ouvimos do Evangelho, caminhava para Jerusalém, entre os muçulmanos, os mouros e os cristãos. E o seu marido foi para uma dessas cruzadas e acabou falecendo. Nisso, o cunhado, o irmão dele, aproveitou a oportunidade para expulsá-la do palácio com os filhos. Mas antes, quando ela estava ainda no palácio, o marido sempre apoiava as suas iniciativas de ajudar os mais pobres. Conta uma pessoa, Conrado, a gente estava lendo hoje na Liturgia das Horas, que a escutava em confissão e pediu a ela permissão para falar da sua vida. Ela foi canonizada 4 anos depois da sua morte. Então ele dizia que toda a vida dela, como está aqui na sua oração, era uma vida de penitência, de oração e de caridade. Vamos repetir essas 3 coisas? Penitência, oração e caridade. Então, esta família, ela e o Luís, educavam os seus filhos desta maneira.
A penitência, a oração diante do Santíssimo, sempre quem havia rezando parecia ver seu rosto brilhante, quase que transfigurando, e a caridade para com os mais pobres. Tanto que ela chegou a construir um hospital lá nas mediações, perto do palácio. E quando ela foi expulsa, ela foi mendigar, pedir esmolas. Mas quando os soldados vieram das cruzadas, depuseram, né, o cunhado, o irmão do rei, voltaram com ela de novo. Mas ela já não queria, já estava então viúva, e pediu então a permissão para não mais ficar ali no palácio, continuar. E entrou na Ordem Terceira de São Francisco. E foi morrer com 24 anos de idade. Então, uma família que, por viver a caridade com os mais pobres, com os mais sofridos, era uma família que tinha paz. Então, para ter paz, não precisa de muito dinheiro, não precisa nem de muito conforto, nem de bens materiais. É fazer bom uso. Fazer bom uso dos bens materiais. Fazer bom uso das coisas que Deus nos concede. E aí a palavra de Deus nos ilumina com o exemplo de outra mãe. É interessante que a novena de Nossa Senhora Mãe da Igreja destaca as mulheres. Hoje é Sara. Mas temos também a mãe dos Macabeus, como vimos na primeira leitura. Você que é mãe, que está aqui com os seus filhos e filhas, imagine alguém ameaçando seus filhos inocentes, adolescentes, crianças. E essa mãe viu morrer um a um seus filhos na sua frente, porque o rei perverso Antíoco queria que eles sacrificassem aos ídolos, aos seus deuses. Para isso tinham que ter o contato, ou comer carne de porco, que para os judeus, os hebreus, eram carnes impuras, e bastava isso, como ontem os que acompanharam a celebração, alguém ainda dizia para o velho Eleazar que fingisse comer as carnes de porco, quando na verdade não seriam, mas ele, para dar o exemplo de honradez, de dignidade, prefere também a morte. E aí nós temos nessa passagem bíblica dos Macabeus a esperança, a fé na ressurreição. É o que a mãe fala com os filhos. Quando estivermos diante da misericórdia de Deus, nós vamos nos encontrar. Que expressão sublime! Estar diante não do julgamento de Deus, mas diante da misericórdia de Deus. E aí quando o rei viu que os 6 filhos já tinham morrido e só faltava um, ele exorta a mãe para que pudesse fazer com que o caçula, o filho mais novo, pudesse então fazer o sacrifício aos ídolos. E ele honraria, seria amigo do rei, teria posto importante. A mãe concorda, mas na sua língua materna, que o rei não conhecia, ela exorta o seu filho: não caia na sedução do rei, seja fiel como seus 6 irmãos, nós vamos nos encontrar no dia da misericórdia. Aí ele fala com o rei: o que é que o senhor está esperando que aconteça comigo o que aconteceu com meus irmãos? Então nós temos nessa passagem, como cantamos também no Salmo, a confiança de que iremos também nos despertar um dia para o justo juiz, e misericordioso também. Como despertou ontem, antes de ontem, a dona Lica, mãe do Padre Sérgio, sepultada ontem, e tantos outros queridos nossos, que durante esse tempo de pandemia já foram chamados à presença de Deus, mas que aqui na terra, fazendo bem, encontraram-se também e já estão vivendo, acreditamos na plena misericórdia e alegria de Deus. E para terminar o Evangelho, nessa parábola que Jesus conta antes de entrar em Jerusalém, do rei que confiou aos seus empregados a mesma quantidade de moedas, 100 moedas. Em uma outra tradução seriam as minas, 10 minas para cada um. 2 trabalharam de acordo com a sua capacidade. O primeiro conseguiu fazer com que aquelas moedas rendessem 100%. Vai receber o elogio de um servo bom e vai governar 10 cidades. O outro conseguiu fazer o rendimento dobrar 50%. Vai receber do rei que voltara coroado governo de 5 cidades.
Aquele que teve medo foi entregar as mesmas moedas e perdeu até o que tinha, e foi dado ao outro que sabia como investir nos dons recebidos. Quanto àqueles, ouvimos, que não queriam que ele fosse coroado rei, foram mortos ali na sua presença. A diferença desse rei para Jesus é que Jesus não mandou matar ninguém diante da sua presença, mesmo quem o matou, mesmo quem tirou a sua vida, mesmo quem o torturava. Jesus perdoava. Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Como disse para o outro que estava crucificado ao seu lado: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, até entregar-se ao seu espírito ao Pai. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, irmãos e irmãs, nesse 6º dia da novena, com tantos exemplos das mulheres, Sara, a mãe dos Macabeus, e Maria, o exemplo de José, e o modelo de vida para todos nós que é Jesus, não deixamos de cultivar a paz. Os desafios são bem diferentes da época dos Macabeus, antes ainda da época de Sara, do tempo ali de Samuel, dos tempos de Isabel de Hungria. Os desafios hoje são maiores, as ameaças à vida também. Mas se nós mantivermos a fé, a confiança em Deus, vivida na caridade, vivida também na oração, na meditação e prática da palavra de Deus, a nossa igreja fica mais fortalecida, mais santificada, porque a gente tem uma mãe que protege e o seu esposo que intercede também por nós. Nesse ano de São José, Pai que respeita, que ama, que cuida, que nós possamos então ter esse cuidado especial uns com os outros, mas também com aqueles e aquelas que não são da nossa família, morando na mesma casa que a gente, mas todos morando na mesma casa comum, que é esse mundo de Deus. Antes, então, de apresentar a Deus as nossas preces, pensemos nessas 3 palavrinhas que nos ajudam a ter a paz nas famílias: o perdão, o amor e Jesus Cristo sempre, princípio e fim de todas as coisas.